Quase ninguém fala disso, mas existe um mercado inteiro de imóveis sendo vendido com grandes descontos e não é da Caixa. Eu estou falando dos leilões de imóveis do Banco Santander, uma fonte poderosa de oportunidades e que a maioria dos investidores simplesmente ignora. Enquanto todo mundo foca nos leilões da Caixa ou nos leilões judiciais, o Santander tem leilões de imóveis indo para o mercado todos os meses e quase ninguém vê. E tem um detalhe, em muitos casos, esses imóveis têm potencial ainda maior de financiamento, o que abre espaço para estratégias de alavancagem muito mais agressivas. Vou te mostrar um exemplo prático agora, aqui na tela do meu computador, onde o banco financia, facilita o financiamento direto e você entra com menos capital. Ou seja, você pode inclusive alugar o imóvel enquanto paga as parcelas e quando você vender, o saldo devedor daquela pessoa quita o seu através do interveniente quitante. E isso transforma o custo financeiro praticamente em juros zero, porque quem paga a conta é o inquilino. Para você chegar nesse site aqui, que é o site oficial do Santander, você vai lá no Google e escreve Venda de Imóveis Santander. Aí você vai ser direcionado para essa tela aqui, que é a plataforma oficial do banco. Aqui você pode escolher imóveis de todos os perfis, tem no Brasil inteiro e você pode fazer os filtros aqui e escolher o que mais te atende à necessidade. Você pode ver aqui, ó, na data de hoje tem imóveis com 80% de desconto. Esse imóvel aqui de 445 mil por 88.920. Aqui, por exemplo, tem esse outro imóvel aqui, ó, de 780 mil por apenas 151.800. Agora vamos ver como que é isso aqui na prática. Então eu vou clicar aqui para abrir a página do imóvel para me ver maiores detalhes. Eu quero mostrar algumas coisas que vocês precisam saber. Ó, como por exemplo aqui tem a avaliação do imóvel. Segundo o Santander, esse imóvel está avaliado em 780 mil e ele está disposto a vender por apenas 151.800. Aqui ele fala sobre a questão do financiamento bancário, tá vendo aqui? Então você vai dar uma entrada mínima de 30 mil, o que representa 20%, e esse imóvel você vai pagar em torno de R$ 1.549 por mês. Já imaginou se você deixar esse imóvel no aluguel por 2.500? Te sobra uma grana, você tem uma previsibilidade de lucro de mais de 500 mil no final do período, porque o imóvel está avaliado em 780, o Santander está vendendo para você por 151.800, na hora que você vender por 30 mil, você vai ficar com saldo devedor em torno de uns 120 mil, então vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, gente, questão de juros, vale a pena? Vale, porque você vai pagar 1.549, se você demorar mais de 3 meses para vender, você deixa no aluguel, se você alugar por 2.500 que seja, sobra quase R$ 1.000 por mês, além da pessoa estar pagando o juro para você, e assim, ó, é 150, você dá 30, fica devendo 120. No dia que você vender por 780, como que vai funcionar? Você é praticamente como se você estivesse pagando sem juros, porque os juros, ele é pago no período que você está usando aquele dinheiro do banco, que é o seu saldo devedor. Então, o que que eles faria aqui, ó, 780 menos os 120, vamos supor que demoraria 12 meses para você vender. Então, 780 menos 120, 8 menos 2, 6, aí coloca o zero aqui, 7 menos 1, 6. Então, você tem a previsibilidade de 660 mil de você receber no final do período. E aí, com certeza, se você, por exemplo, alugou por 2.500, 2.600 e sobrou R$ 1.000 por mês para você, então ainda tem mais 12 mil de entrada para você no seu caixa. Ou seja, gente, isso que eu falo que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então o banco te dá a oportunidade de você comprar imóveis como esse, com 81% de desconto e sem descapitalizar. Agora me diga, onde que você teria uma margem de lucro excelente como essa? Comprar um imóvel com desconto excelente e com a possibilidade de fazer um financiamento como o do Santander. E sabe o que é melhor, gente, comparando com os imóveis da Caixa? É a oportunidade de comprar os imóveis sem débito. Isso aqui é muito importante para quem participa de um leilão. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, considerações importantes. Os débitos de IPTU serão quitados pelo vendedor até a data do leilão. Isso aqui dá um trabalho na Caixa Econômica Federal, porque geralmente os imóveis da Caixa, eles têm escrito lá que os débitos é por conta do arrematante. Então tem que fazer todo esse levantamento. Alguns da Caixa falam que, por exemplo, de condomínio, quando passar mais do que 10% do valor da avaliação, a Caixa completa a diferença. É um benefício, mas já foi melhor onde a Caixa também pagava 100%. Agora, gente, tem uma coisa que também a gente não pode negar, que nem tudo são flores. Como que o Santander trabalha? Ele trabalha de uma forma que se chama leilão condicional. O que acontece? Muitas vezes ele coloca um imóvel de 780 mil por 150 como esse, e aí ele coloca lá no rodapé que é um leilão condicional, que significa que ele não é obrigado a aceitar essa proposta, mesmo que você arremata. Então pode ser que você até ganhe o leilão, mas não leva. Agora, já aconteceu quando o imóvel vai 2, 3 vezes para o leilão, e aí acaba que ele se entrega. Já aconteceu comigo uma vez mesmo, que eu dei uma proposta em 3 imóveis, achando que o banco não ia aceitar, e por minha surpresa, ele aceitou as 3 propostas, eu tive que me virar nos 30, mas deu um excelente lucro, valeu a pena. Mas assim,
Dá uma olhada geralmente na página do leiloeiro lá embaixo que ele fala que ele tem um valor alvo. O que que significa? Pode ser que ele fale assim, olha, com 200 eu libero. Então é só para você saber que existe isso. Geralmente em letras miúdas que ele sempre tem um valor alvo. É desonesto ele fazer isso? Olha, tá dentro da lei. Ele pode fazer isso aí, que é o leilão condicional, que ele pode aceitar a proposta ou não. Fazer o quê, né? Mas vale a pena. De vez em quando você vence ele pelo cansaço e muitas vezes, como eu falei, quando o imóvel já está há muito tempo no estoque do banco, ele não tem interesse em manter aquilo lá e acaba que ele se entrega. E às vezes cabe negociação, o leiloeiro briga por você, acaba que muitas vezes o leiloeiro dá até um desconto na comissão dele, que você sabe que geralmente tem que pagar 5% para o leiloeiro, muitas vezes ele fica flexível e acaba que o banco entra no meio termo e você acaba levando uma excelente oportunidade. Então sim, eu recomendo os leilões do Santander, é o jogo dos grandes, geralmente os imóveis são de ticket mais alto em relação com a Caixa, a grande vantagem é que é pouca concorrência, tem um financiamento forte, a maioria dos imóveis aceita financiamento com apenas 20% de entrada e é uma forma disponível, uma estratégia de alavancagem inteligente, ou seja, aqui nós estamos falando de operações maiores, com margens mais robustas e um mercado onde exige qualificação, né, gente? Então é o seguinte, é um mercado subestimado, por isso vale a pena sim você participar dos leilões do Santander, embora de vez em quando você vai passar raiva com os leilões condicional. Geralmente os imóveis são de padrão superior, financiamento direto, vantagem competitiva, é um processo estruturado e que tem segurança jurídica, porque você vai comprar direto de um banco. E uma das grandes vantagens que eu vejo, principalmente em relação da Caixa, além dos imóveis ser maior, é que você pode alavancar também e você compra um imóvel livre de dívida. Então, eu te mostrei alguns exemplos reais de imóveis que estão com 80% de desconto, 20% de entrada e que você pode vender esse imóvel a qualquer momento, deixar no aluguel para que aumente a sua margem de lucro. Então, só não esqueça de, assim como outro leilão, você tem que ver as matrículas, tirar atualizada, ver se está averbado, tudo certinho, tirar outras certidões, veja a verificação de desocupação. Isso não é um grande problema, mas você tem que estar ciente disso tudo para colocar na sua planilha de viabilidade financeira e depois reformar o imóvel, colocar para venda e colocar lucro no seu bolso. Ou seja, participe dos leilões do Santander, vale a pena. É um mercado ainda pouco explorado, geralmente focado em imóveis de valores mais elevados, é um perfil mais qualificado. Então, se você procura imóveis bons, de altíssima qualidade, nas melhores localizações, pode estar lá no site do Santander. Agora é o seguinte, tem que saber isso aqui, né, gente? O passo a passo, não entre no leilão antes de aprovar o seu crédito, ter certeza, é super fácil. Você navega lá no site do banco e veja como é que funciona, tá vendo? Como que funciona? O passo, você faz a simulação aqui mesmo, aí você vai fazer o seu cadastro, eles vão analisar o seu documento, dando tudo certo, você arremata no leilão e aí depois você vai assinar na sua cidade. Apesar que eles fazem tudo online, tá, gente? É super prático, já comprei várias vezes, dá para você acompanhar a proposta no próprio site do Santander e, inclusive, só para reforçar, você pode usar o FGTS na compra do imóvel. Só dá uma olhadinha nas regras certinho, você pode amortizar esse imóvel a qualquer momento. Então, conheça mais sobre as linhas de financiamento do Santander. Um dos grandes diferenciais do Santander é que a maioria dos imóveis aceita financiamento, ou seja, você financia dando apenas 20% de entrada e os 80% restantes você financia. E você pode vender a qualquer momento e o seu saldo devedor pode ser quitado através do financiamento da pessoa que comprar o imóvel seu. Outra vantagem pouco comentada, em razão dos imóveis serem fora do radar da maioria, a concorrência é muito menor. Você não precisa disputar com dezenas de investidores no mesmo lote. E o que isso significa? Mais chance de arrematar no primeiro lance e lucrar com tranquilidade. Só que tenha atenção, é justamente por trabalhar com valores mais altos que os leilões do Santander exigem estratégia. Então você precisa entender como estruturar o financiamento, como aprovar o seu financiamento, como precificar o aluguel durante o período de posse e principalmente como projetar a revenda antes de dar o lance. Quem entra sem plano pode perder dinheiro. Por isso que eu sempre digo, esse tipo de operação não é para curiosos, é para investidor que quer jogar grande, quem já tem capital e quer multiplicar de forma segura e previsível. Agora, se você quer entender como encontrar essas oportunidades, montar estratégia de financiamento e sair com lucro sem colocar o seu dinheiro em risco, esse é o momento. O mercado de imóveis de leilão do Santander ainda é um território pouco explorado e quem chega primeiro leva as melhores oportunidades. Agora a pergunta é o seguinte: você vai continuar de fora ou vai jogar o jogo dos grandes? Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Tamo juntos!